E aí, seus mãos de obra? Tudo em riba? No vídeo de hoje vamos falar sobre dois materiais que são amplamente utilizados na construção civil e que ainda geram muitas dúvidas e até mesmo alguns dilemas. Eu estou falando do bloco de concreto e do tijolo cerâmico. Será que você sabe a diferença das suas aplicações? Ou será que eles servem para a mesma coisa? Se você quer entender um pouco sobre o seu uso e suas aplicações, fique ligado aqui nesse vídeo. Para quem não me conhece, eu sou Elisson Augusto. Sejam muito bem-vindos ao canal Bom de Obra e vamos nessa! Tanto o tijolo cerâmico quanto o bloco de concreto se apresentam em diversas medidas, em diversos tamanhos. Então, precisamos ponderar um pouco quanto à espessura das nossas paredes. Então, nós temos configurações de 9 centímetros, de 14, de 19 e alguns até um pouco maior. Quando se trata de bloco de concreto simples ou de tijolo cerâmico, ambos desempenham a mesma função, que é da vedação, e vai permitir que nós realizemos nosso chapisco, nosso reboco e depois o nosso acabamento. O tijolo basicamente é fabricado de argila, onde é feita a sua extração, o seu molde e depois vai para grandes fornos que é realizado o seu cozimento. Basicamente é como um bolo, ele acaba sendo assado para dar a dureza necessária para nós utilizarmos aí na nossa obra. O bloco basicamente é uma mistura de agregados miúdos, cimento, ele vai para uma forma onde é altamente prensado e depois se aguarda a cura. Não é necessário de altas temperaturas, tampouco ir para o forno. Existem algumas vantagens da utilização do tijolo cerâmico em relação ao bloco de concreto simples. A primeira vantagem geralmente é o preço. O tijolo cerâmico ele custa um pouco mais barato do que o bloco de concreto simples. A segunda vantagem da utilização do tijolo cerâmico também é o peso. Ele geralmente é um pouco mais leve do que o nosso bloco. Isso vai permitir uma fundação, uma estrutura de base um pouco mais leve se for concebida aí desde o nosso projeto, desde a nossa execução do projeto. A terceira vantagem vem da condição térmica. Como o tijolo possui várias colmeias internas, então ele possibilita um isolamento térmico melhor em relação ao bloco, mas as vantagens vão ficando por aí. Geralmente o tijolo cerâmico ele é um pouco mais frágil do que o bloco de concreto. Então na hora do seu transporte, na hora da sua compra, até eles entregarem na sua obra, existe um percentual de perda um pouco maior do que o natural. Outra desvantagem aí que nós temos no nosso tijolo cerâmico é como ele é quase maciço, na verdade tem essas colmeias internas. Já no bloco de concreto nós temos esses buracos, esses vazios, onde podemos fazer a passagem dos nossos conduítes e da nossa tubulação. Então, quando falamos tanto de tijolo cerâmico quanto de bloco de concreto simples, ambos os materiais podem ser utilizados aí nessa obra sem problemas. Mas quando começamos a falar sobre estrutura, sobre blocos estruturais, a coisa vai mudando um pouquinho de figura. E é muito simples aí de entender o que é uma alvenaria de vedação e o que é uma alvenaria estrutural. Utilização dos blocos estruturais aí no caso, né? A parede de vedação, que pode ser feito tanto com um bloco de concreto simples quanto de tijolo cerâmico simples também, ela serve única e basicamente para vedação, 100%. Nós não podemos realizar apoios de grandes cargas em cima dessas paredes. Já transportando para a parte de estrutura, nós temos a opção do bloco estrutural. E existe também o bloco de concreto e existe o bloco cerâmico. Ambos os materiais têm a característica de aguentar peso, de aguentar carga. A grande vantagem de se usar um bloco de concreto estrutural é que podemos reduzir um pouco nos pilares da nossa casa. A alvenaria estrutural, geralmente, ela é composta de apenas um ferro em alguns pontos do nosso vazio aí do bloco. Isso deve ser calculado aí pelo seu projetista estrutural. Só que a utilização da nossa alvenaria estrutural, nós não podemos mexer nas configurações das paredes da nossa casa. Então assim, toda a carga da nossa casa, todo o peso da nossa casa será distribuída de maneira linear em cima das nossas paredes de bloco estrutural. Então se eu for realizar uma reforma para tirar uma parede de lugar, por exemplo, eu não vou poder, ou simplesmente eu posso derrubar a nossa casa. Então a utilização do bloco, ele nos permite economizar em um ponto e gastar um pouco mais em outro, porque o bloco acaba sendo um pouco mais caro. Então você deve ponderar um pouco aí na hora da escolha
dos materiais, porque se no futuro você quiser realizar alguma reforma e tirar alguma parede, na alvenaria estrutural você não vai poder. Uma pergunta que fazem muito para mim é a questão aí da alvenaria distribuir carga ou ser estrutural, como é que funciona? Será que eu não posso fazer um corte ou um rasgo no futuro? E a resposta é não. Basicamente, o nosso bloco, ele vai pegar toda a nossa carga, por exemplo, de uma laje, como vocês podem observar aqui nessa foto, e ele vai distribuindo toda a carga pela nossa alvenaria. Então imagine se você abrir um buraco nessa alvenaria estrutural, essa carga vai para onde? Essa carga ainda continua, esse peso continua agindo sobre a nossa alvenaria estrutural e você pode criar uma certa patologia e até mesmo causar um dano estrutural aí permanente. Então vamos avaliar bem o nosso método construtivo e os nossos materiais que estamos utilizando. Outra pergunta que me fazem também frequentemente é sobre a utilização mista desse material. Será que eu posso utilizar numa parte da minha casa um tijolo cerâmico e na outra parte fazer com um bloco estrutural? E a resposta é depende. Se o seu projeto está previsto a utilização da estrutura mista, estrutural e de vedação, aí tudo bem, sem problema algum. Mas você mudar esse projeto no meio do caminho acaba ficando um pouco mais complicado. Então pondere aí junto com o seu arquiteto ou o seu engenheiro, faça a melhor escolha desse material, faça uma análise no mercado, veja o preço de um, veja o preço de outro, converse aí com quem for executar a sua obra sobre a velocidade da execução e se ele tem mão de obra especializada para executar tanto um bloco quanto um tijolo, porque o valor da mão de obra também pode variar de acordo com o material. Tem uns que cobram um pouco mais o bloco e tem outros que cobram um pouco mais o tijolo. Bom, enfim, não existem materiais inadequados para a sua obra. Existem projetos que não foram concebidos para aquele tipo de material. Então fique esperto aí com os seus projetistas. Se você curtiu esse vídeo e está curtindo os outros vídeos nossos, se inscreva aí no canal e deixe seu like também. Toda terça e sábado temos vídeo novo aqui no canal. Se inscreva aí, um grande abraço e até a próxima!